Narrativas Compartilhadas tem o prazer de ouvir hoje Raquel Lechugô. A Raquel é ex-aluna do nosso curso de letras, hoje professora de inglês e português e também está cursando Lato Sensu em temas transversais. É professora, então, na rede privada e também é professora particular. Ela também teve a formação em high school na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Durante o curso de letras, a Raquel teve uma grande participação em atividades com poemas, atividades teatrais, em vários componentes curriculares e também na Semana de Letras. Muito querida entre os colegas e apaixonada pelo que faz, vai contar-nos um pouco hoje da sua trajetória educacional desde a infância até hoje para se tornar essa professora apaixonada pela profissão. Raquel, é um grande prazer tê-la aqui conosco na Narrativas Compartilhadas. Seja bem-vinda. A nossa gratidão desde já pela sua presença. E você tem a palavra, mas simplesmente contando, né, desde onde você nasceu e vai chegando até a atualidade, vamos conversando sobre essa sua formação. Então, fique à vontade. Conta para nós onde você nasceu, Raquel. Eu nasci em Itapetininga. Itapetininga. Isso, uma cidade aqui do interior de São Paulo. Sim. Uma cidade pequena. Então, eu nasci, mas com aproximadamente 5 anos eu vim para Sorocaba. Então, eu me considero sorocabana. Com certeza. De coração, pelo menos. Acho que todas as minhas histórias, a maioria aconteceram aqui. Sim. Então, mas toda a minha família ainda vive em Itapetininga. Então, eu constantemente vou para lá, visitá-los. Certo. Tenho uma relação legal. É você e mais um irmão, é isso? Eu tenho um irmão, né? Que ele faz o quê? Meu irmão é formado em administração. Administração. Isso. Tá. Seu pai trabalha com o quê? Meu pai, ele é perito criminal da Polícia Científica. E sua mãe? Então, mas meu pai também é professor. É professor também? Sim, ele é professor, ele foi diretor da FKB, em Itapetininga. Que legal. Sim. E a minha mãe é professora universitária. Professora universitária. Muito bem. Então, agora fale. Isso daí é só uma provocação. Tá. Bom, é importante tocar nesse assunto, porque eu acho que a minha trajetória começa a partir desses exemplos que eu tive e que eu tentei por muito tempo negar, porque eu acho que principalmente quando a gente é adolescente, a gente quer fazer algo diferente, né? Então, meu pai é professor, foi diretor. Minha mãe é professora, foi coordenadora. Meu avô, por parte de mãe, professor, ele é coordenador da FATEC. Meu avô, por parte de pai, também professor. Então, eu queria fugir disso, né? Fazer algo que fosse diferente, algo que fugisse dessa regra, né? Mas acho que eu não consegui muito. Mas foram, com certeza, são grandes influências que eu tive, né? São pessoas que me ajudaram a enxergar a perspectiva da educação de uma outra maneira, né? A entender o trabalho de professor de uma maneira... assim, todo mundo da minha família é apaixonado pelo que faz. E aí você fez o primário onde? Ou a formação inicial, fundamental? Eu fiz toda a minha vida escolar, praticamente, no Colégio Dom Aguirre. Sei. Então, eu estudei lá desde a primeira, segunda série até me formar, até fazer intercâmbio, né? Que eu me formei nos Estados Unidos. Sei. Mas toda a vida escolar no Colégio Dom Aguirre. E como que foi? Olha, foi uma escola... Eu tenho paixão por aquele lugar, como um lugar que eu cresci, que eu fui muito bem recebida. Uma escola que eu acho que tem essa característica, além de outras, né? Mas de receber muito bem as pessoas, de trabalhar as pluralidades. E foi muito enriquecedor. Durante a minha trajetória, eu consegui me envolver com projetos, tive professores que me apaixonaram, né, por diversas coisas, mas principalmente por literatura.
E como que foi essa leitura? Lá nas primeiras séries, como que é? Você já desenvolvia leituras? Nossa, Lembra de algumas? Eu lia muito. Eu lia muito. A minha mãe, ela tem uma teoria de que a televisão separa as pessoas. Então, a gente não podia ter TV no quarto, só tinha uma TV em casa. E tinha horário para assistir TV, tinha que assistir TV todo mundo junto. Então, além de não ter TV em casa, que acho que era um dos grandes, né, meios de entretenimento, eu tinha uma mãe que lia e lê muito, né, um pai, e que não mediam nada para comprar um livro, pelo contrário. Até hoje eu recebo, é aniversário, é Natal, é livro que a gente se presenteia. Tanto minha mãe, meu pai, quanto meu irmão me presenteia com livros e a gente, né, vai trocando essas experiências. Nós debatemos muito, então a minha mãe, além de me presentear com livros, ela sempre era muito curiosa. O que você está lendo? O que seu livro fala? Me conta. Que lições você pode extrair? Então, assim, eu sempre fui uma criança e uma menina, assim, pré-adolescente, muito apaixonada por leitura. Lembra de algumas coisas que você leu nessa fase? Lembro. Eu li toda a saga Crepúsculo na época, que foi, acho que, a única série de best-sellers que eu li, mas que foi muito importante para eu me apaixonar, né, pelas narrativas. Anteriormente a isso, eu gostava muito de livros voltados para meninas, pré-adolescentes, que tocavam na temática dos relacionamentos, tanto amorosos quanto familiares, que tocavam nas questões do corpo feminino, né, das variações, de humor, de comportamento. Então, essa fase que eu pelo menos acredito, eu me sentia, né, assim, incompreendida, eu acho que o jovem muitas vezes se sente, né, deslocado, esses livros foram que me acolheram e o que me fizeram com que eu me identificasse, né? Assim, olha, não sou só eu que estou passando por essas questões, né? Então, vários desses livros, um que me marcou muito foi a saga Querido Diário Otário. Sim. Então, foi uma saga que eu li de diários, né, de uma menina, que foi muito interessante. Eu me divertia e me Quantos anos você tinha? Eu tinha uns 10, 11 anos. Certo. Mais ou menos. Quando eu fui ficando mais velha, eu gostava de ler muito sobre diversos temas, mas alguns livros marcaram a minha trajetória, com certeza. Assim. Um deles acho que até hoje, de longe, o meu favorito, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams. É uma série de livros, na verdade, mas o primeiro, né, que leva esse nome, na minha opinião, é um dos livros mais brilhantes, que tecem uma crítica, ao mesmo tempo, de maneira muito leve. Então, nossa, para mim, foi um livro apaixonante. E eu lembro que, assim, eu li o primeiro. Quando eu fui ler o segundo, eu li o primeiro e o segundo. Quando eu fui ler o terceiro, eu li o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, eu acho que eu já perdi a conta de quantas vezes eu li o Guia do Mochileiro das Galáxias. Com certeza, um livro que me inspirou. Sim. Mas, basicamente, eu era muito curiosa. Então, eu lembro uma coisa que me deixou muito feliz, uma questão que me deixou pessoalmente realizada. Semana passada, no curso de pós-graduação Lato Sensu que eu estou cursando, o meu professor de ética, que é formado em letras, então ele gosta de trabalhar a perspectiva da ética através da literatura, que para mim é, né, genial. Ele perguntou se alguém tinha lido um livro e ninguém tinha lido, e eu tinha. E eu lembro de ler esse livro quando eu tinha 15 anos. Esse livro em espanhol, eu ganhei ele. Em espanhol, ele se chama Ética para Amador. Em português, ele é traduzido como Ética para Meu Filho, porque Amador, na verdade, é o nome do filho do autor. Então, ele escreve um livro sobre ética dedicado ao filho dele, explicando para o filho dele algumas questões éticas. Então, eu lembro muito de
de ler, gostava de filosofia. Tive um professor no Colégio Dom Aguirre, que é queridíssimo, o professor Romero. Romero. O Romero. Certo, o neto. Francisco Romero. Francisco Ele Romero. foi um dos professores que eu mais admirava e gostava e me empenhava. Ele dava sociologia? Sociologia e filosofia. E filosofia. Com ele. Então, eu lembro, me recordo até de chegar para ele e perguntar: professor, estou lendo um livro de ética, gostaria que o senhor me auxiliasse com algumas questões. Então, eu era uma criança, uma jovem muito curiosa. Eu sou uma pessoa curiosa, né? E gosto de experimentar. Então, eu lia livros do meu irmão, eu lia muito Agatha Christie, gostava das histórias dela. E lia livros que minha mãe e meu pai me indicavam. Então, outro livro muito significativo para mim foi Perfume. Perfume? Isso. Um livro que a minha mãe falou: ai, filha, é um livro que eu amo. Então, eu li esse livro. Que é o do filme mesmo, Isso, que é violento. Que tem o filme Perfume, a história de um assassinato. Na França, tudo. Isso. Li esse livro. Mas, assim, qualquer literatura, na verdade, me apaixonava. Os livros da escola, é claro que acho que alguns, talvez um pouco mais difíceis devido à linguagem, né? Mas alguns me marcaram muito. Vidas Secas, por exemplo, foi um livro que me marcou, que eu li na escola, né? Foi para o vestibular, na verdade. Isso. Quais mais se lembra que você leu para o vestibular? Nossa, para o vestibular eu lembro de Vidas Secas, Memórias de um Sargento de Milícias, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que também é um livro que me marcou, Dom Casmurro. Hoje a minha cachorra se chama Capitu, em homenagem ao livro, né? E foram livros que me inspiraram. Eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei de ler, lia com rapidez, com facilidade, lia indo para os lugares, nos ônibus, era o que me abraçava. Tive professores que me inspiraram a ler. Então, durante o ensino médio, tive a Rosângela de literatura, que foi uma professora maravilhosa, mas acho que principalmente a professora Cláudia Delagnolo, foi minha professora, e ela despertou esse amor, principalmente pela poesia, a maneira como ela abordava, né? Então, foi sensacional. Muito bom. Então, além de você, daqui a pouco, falar um pouquinho mais sobre o colegial, né, ensino médio, né, na verdade, depois nós entramos para você falar um pouco sobre curso de letras, tá bom? Então, até daqui a pouco, quando continuaremos ouvindo, então, a Raquel Lechugo. Até já.